Se você está assistindo esse vídeo, é bem provável que você já tenha uma entrevista internacional marcada. E se esse for o caso, eu quero te dar os parabéns. Mas se você já estiver se preparando para chegar lá, então você está no lugar certo. O meu nome é Bianca, eu sou especialista em carreiras internacionais e eu ajudo profissionais que buscam se preparar para o processo de internacionalização. Nesses últimos anos, eu já ajudei profissionais a conquistarem aprovações em 23 países. E eu espero poder te ajudar com o meu conhecimento para que você conquiste a sua aprovação também. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um momento bem importante da tua entrevista, que é aquele momento final onde te perguntam: So, do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta para nos fazer? E eu sei que se você estiver nervosa durante a sua entrevista, quando chega nesse momento, tudo que você quer falar é: não, eu quero que acabe essa entrevista. No, thank you, I'm fine, it's great. E simplesmente desligar a tua câmera ou sair daquela entrevista. Mas infelizmente, esse não é o recomendado para você. Afinal de contas, esse momento final da tua entrevista é um espaço muito estratégico para você entender mais sobre a vaga, mostrar os seus interesses e, é claro, ver se aquela vaga também faz sentido para você. E sabendo aproveitar bem esse espaço é quando você consegue até ganhar uns pontinhos extras durante a tua entrevista e se destacar de outras pessoas que fariam aquele outro processo e diriam: não, tá tudo bem, não preciso perguntar nada não. Sem sombra de dúvidas, para você fazer boas perguntas no final da tua entrevista, você tem que ter feito uma boa pesquisa, para que dessa forma você não corra o risco de fazer perguntas que seriam óbvias ou que você poderia ter encontrado em outro espaço. Do tipo chegar no final da entrevista e perguntar: então, me conte mais sobre o negócio? Não façam isso. Por favor, isso só mostra para o teu recrutador que você não entendeu aquele negócio. E afinal de contas, você passou mais de uma hora falando o quão boa ou quão bom você era para aquela vaga, para no final perguntar sobre o negócio? Então, isso é exatamente o que você não deve fazer. Mas quando você faz uma boa pesquisa, você chega no final da entrevista sabendo mostrar isso. E até dizendo: olha, eu pesquisei no site de vocês, encontrei XYZ, mas para mim não ficou tão claro tal informação. A gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso? E dessa forma você consegue trazer um ponto que não ficou claro para ti, mas mostrar e reforçar os teus interesses, a pesquisa que você fez e o que você está buscando entender melhor sobre a empresa como um todo, ou até mesmo o cargo, ou o time, enfim, a gente vai explorar isso um pouquinho melhor. Existem diferentes categorias de perguntas que você pode fazer ao longo da sua entrevista. Uma delas é sobre a cultura e o ambiente daquela empresa. Existem diferentes tipos de categorias que você pode explorar nesse momento final. Uma dessas categorias é você entender mais sobre a cultura e o ambiente daquela empresa. O que é muito importante se for um ambiente novo para você ou se você busca determinadas características em uma empresa, seja porque isso faz parte do seu histórico profissional ou porque é um ambiente novo que você está buscando. Então, digamos que toda a tua carreira tenha sido em empresas grandes e multinacionais e de repente você está entrevistando em uma startup internacional e você quer entender melhor sobre aquele dia a dia ou aquele ambiente de trabalho. É super bem-vindo você perguntar sobre isso no final. Uma pergunta boa nesse sentido poderia ser: Could you tell me more about the work environment? Ou você poderia me falar mais sobre o ambiente de trabalho aí? Ou digamos que você quer entender melhor sobre o perfil que eles valorizam nessa empresa e que isso tem a ver também com a cultura e aquilo que eles estão criando dentro da organização. Você pode perguntar: What do you value the most in your company? Ou até: What do you value the most when you're choosing somebody for this team? E assim você vai entender um pouquinho sobre o perfil que eles estão buscando ou as prioridades daquela empresa. Outro caminho que eu gosto bastante é você olhar no job description os valores que eles já pontuam. Então, digamos que naquele cargo tenha escrito que eles valorizam muito a colaboração. Você poderia pegar aquele ponto que está na descrição do cargo e perguntar na sua entrevista: olha, eu vi no job description que vocês valorizam bastante a colaboração. E isso é algo muito importante para mim também. Eu queria entender como isso se traduz na prática na sua empresa. E dessa forma você reforça que você fez o seu trabalho de casa, você entendeu sobre a empresa, mas você direciona ao que te interessa dentro dos valores que eles já mencionaram. Em alguns cargos, principalmente se a gente estiver falando sobre startups internacionais, você pode encontrar termos como wear multiple hats, ou usar múltiplos chapéus, que nada mais é do que você desempenhar várias funções. Isso provavelmente é um indicador de que existe algo a ser explorado em termos de equipe.
Por isso, essa é uma outra categoria que você pode estar perguntando no final da sua entrevista. Seja porque você vai estar num cargo de liderança, você vai estar wearing multiple hats, ou você simplesmente não tem informação suficiente sobre aquela equipe, esse pode ser um ponto para você explorar também. E assim você pode fazer algumas perguntas como: What does the team currently look like? Como é que o time está nesse momento? Ou como é o dia a dia da equipe? What's the day-to-day of the team? E até mesmo você pode explorar esses pontos do job description, perguntando coisas do tipo: eu vi na descrição do cargo que vocês mencionam wear multiple hats. E para mim isso definitivamente não é um problema, já que eu fiz isso ao longo da minha carreira. Eu só queria entender quais são os planos de vocês a médio ou longo prazo. Se é ter essa posição mais 360 ou se vocês pretendem expandir a equipe em algum momento. É claro que toda pergunta que você faz também diz algo sobre você, sobre as suas expectativas e também sobre aquilo que você valoriza. Então é importante que você faça perguntas muito intencionais. Afinal de contas, se você, nesse exemplo, é um profissional que tem bastante experiência usando múltiplos chapéus e também desempenhando determinadas funções e tá tudo bem para você, não tem muito por que você explorar isso. Mas se for um ponto de atenção e você tiver uma experiência negativa com isso no passado, aí sim vale a pena você só esclarecer as coisas antes de você aceitar uma oferta onde você de repente cometeria um erro que já foi cometido no passado. Para algumas áreas, vai ser mais comum trabalhar com equipes multidisciplinares ou cross-functional teams. Se você quiser entender melhor sobre isso também, você pode fazer esse tipo de pergunta no final, buscando entender com eles: bom, você poderia me falar um pouquinho melhor sobre as pessoas que eu estarei trabalhando ou reportando durante o meu dia a dia? Enfim, as possibilidades, elas realmente são infinitas. Mas vamos avançar agora para uma próxima categoria de perguntas que você pode fazer. E essas são perguntas sobre o futuro e crescimento da empresa. Principalmente se você tem o plano pessoal de ocupar determinadas posições em determinado tempo. Essa, inclusive, é uma forma de você conseguir negociar o crescimento dentro daquela empresa, caso você perceba que você poderia ocupar uma posição maior. Eu já tive até alguns mentorados que eles internacionalizaram ocupando um cargo igual ao que eles já tinham no Brasil, mas por eles terem uma expectativa de promoção no emprego atual, eles também negociaram isso com a empresa que eles estariam entrando. Isso acontece, isso pode ser explorado e, se for da sua prioridade, você deve considerar essa categoria para você perguntar também sobre ela. Uma pergunta que você pode fazer para explorar isso de uma forma mais direta seria perguntar: What are the plans you have for this position? Quais são os planos que você tem para essa posição? Ou até falar de forma bem aberta: para mim é muito importante estar em ambientes onde eu consiga crescer profissionalmente. Essa é uma das prioridades no momento da minha carreira. Por isso eu queria entender um pouquinho melhor com vocês sobre como vocês planejam esse desenvolvimento e o crescimento das pessoas que vocês contratam internamente. É claro que uma contratação e o crescimento profissional, ele nem sempre precisa ser dependente de cargos, mas também outros tipos de desenvolvimento e crescimento, como por exemplo em termos de conhecimento. Ou seja, se você percebeu alguma coisa no job description que você não tem experiência, mas que você quer desenvolver, isso pode ser trazido de uma forma positiva no final da sua entrevista, falando: bom, eu vi aqui no job description que vocês pedem por determinada habilidade. Apesar de entender que esse não é um ponto forte meu e que eu já tenho experiência com X, eu tenho muito interesse em desenvolver isso. Por isso eu fiquei tão interessada nesse cargo. Você poderia me falar um pouquinho melhor sobre como vocês apoiam o desenvolvimento dessa habilidade? Ou quais seriam as expectativas que vocês teriam dentro dessa função com essa habilidade, para que eu possa me planejar melhor também? E claro, principalmente se a gente está falando sobre posições mais de early careers, como por exemplo estágio, trainee ou um cargo júnior, isso é também muito convidativo de ser explorado. Bom, eu estou no início da minha carreira, então é muito importante que eu esteja em ambiente onde eu possa crescer, participar de projetos e desenvolver X, Y e Z. Eu gostaria de entender melhor o programa que vocês têm para esse momento profissional que eu tô e como eu posso me desenvolver e ter o melhor aproveitamento com o programa de vocês. Se você, inclusive, quiser entender melhor sobre os desafios que eles estão passando, sobre os planos que eles têm e os projetos que você vai estar trabalhando, esse é um momento ótimo para você perguntar sobre isso. Então, digamos que você esteja na sua entrevista e o projeto que você vai estar trabalhando não ficou tão claro para você. Pergunte sobre isso, pelo amor de Deus. Não saia de uma entrevista pensando: não entendi direito o que eu vou estar fazendo, mas tá tudo bem, quando eu entrar lá eu vou entender.
Não façam isso, pelo amor de Deus. A tua entrevista é um ponto de alinhamento para os dois lados. Então, pergunte sobre qualquer dúvida que você tenha. Isso pode vir numa entrevista como alinhamento de expectativas, do tipo, I know this project is really important for you, and I would love to know your expectations for the first 3 months of this position. Eu sei que esse projeto é muito importante para vocês e eu adoraria saber as tuas expectativas para essa posição nos primeiros 3 meses. Ou você poderia perguntar, I know my focus will be working on project X, and I would love to know the top priorities you have for this project. Eu sei que eu vou estar focando no projeto X e eu amaria entender as suas prioridades para esse projeto. Ou até, what are the main challenges you have for this position? Quais são os principais desafios para esse cargo? Gente, e essa pergunta, ela é extremamente estratégica, principalmente se você estiver mais para o início do processo seletivo. Ou porque você está sendo entrevistado por alguém do RH ou por alguém que vai estar trabalhando diretamente contigo e através dessa pergunta você vai entender exatamente aquilo que eles querem para o cargo. E no momento que você entende quais são os desafios que eles têm, o que eles estão priorizando, em quais projetos você vai estar trabalhando, adivinha quem é beneficiado com isso? Você. Porque você ganha mais repertório, mais entendimento e você consegue aperfeiçoar as suas próximas entrevistas também. E por fim, se a conversa foi maravilhosa e você só quiser um alinhamento final sobre o processo seletivo, você pode perguntar quais são os próximos passos no processo seletivo ou quando eu posso esperar ouvir um retorno seu. Isso é muito legal para você alinhar prazos e também momentos de fazer follow-up nas suas próximas entrevistas. E da mesma forma que existem boas práticas e perguntas que vão fazer você ganhar pontos, existem outras coisas que você nunca deve fazer no final de uma entrevista. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, me avisa aqui nos comentários qual pergunta você vai fazer na sua próxima entrevista. Além disso, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para assistir outros conteúdos como esse. Até a próxima! Tchau!